Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de todos, a presença virtual, mas muito importante, em mais esse novo webinar que está sendo realizado pela ABRAP. Hoje o tema é, mais uma vez, de grande importância aí para o sistema, cada vez mais discutido, que é a autorregulação. E para falar conosco aqui hoje sobre esse assunto, nós temos o Dr. José Luiz Costa Taborda Hauen e a doutora Aparecida Ribeiro Garcia Pagliarini. Nós vamos, o nosso esquema de trabalho aqui hoje é, o Dr. Hauen vai fazer uma apresentação, a doutora Aparecida fará as intervenções que ela achar necessárias e já está aberto para as perguntas que vocês fizerem. E-mail, vocês têm aí na telinha de vocês. Para quem está com dificuldade, alguma dificuldade com imagem, com sincronia entre imagem e som, vocês têm ali, logo abaixo da imagem, uma caixinha qualidade. Pode ser o caso de você, se tiver com algum tipo desse problema, ajuda muito se vocês clicarem em baixa, na palavra baixa que está aí. Vocês têm alta e baixa, né? Se vocês recorrerem aí à baixa, vocês poderão ter em alguns casos, especialmente quem está fora de São Paulo, pode ter uma qualidade melhor. E, como eu disse, está aberta a pergunta já para vocês. Nós já temos 38 pessoas aqui conosco. Agradecemos muito a presença de todos. E então vamos passar a palavra ao Dr. Hauen, que vai fazer uma apresentação sobre esse assunto, autorregulação. Dr. Hauen, por favor. Muito bem. Quero saudar a todos que estão conectados nessa webinar, dizer que é muito importante ter a participação de vocês aí, conversando com a gente, para tentarmos esclarecer essas questões palpitantes da autorregulação. Como é que tudo começa? Começa pela nossa convicção absoluta de que este é o melhor sistema para a proteção do trabalhador brasileiro, que é um excelente sistema, uma excelente ferramenta de gestão de recursos humanos para os empresários brasileiros, mas que fundamentalmente é a Previdência Complementar Fechada uma grande solução para a nação brasileira, na medida em que a formação de poupança previdenciária é investida no mercado e nós, a partir disso, conseguimos fazer girar as rodas da economia, criar infraestrutura, enfim, as condições e a produtividade que esse nosso Brasil precisa e merece. Pois bem, se acreditamos nesse sistema de previdência complementar fechada, nós temos de deitar os nossos olhos para o fato de que esse sistema não cresce, que esse sistema está estagnado há alguns anos. Aliás, hoje nós somos mais desinvestidor do que investidor. E aí nós fomos à busca das razões destas dificuldades de sustentabilidade e fomento e identificamos uma que nos pareceu muito clara, que são as deficiências da regulação estatal. Gente, aqui não tem nenhum viés partidário. Este projeto não é contra o governo, não é contra o partido A ou o partido B. Esse projeto é um projeto em favor do sistema, em favor do trabalhador, do empresário e da nação brasileira. Isto é importante que fique absolutamente claro. Na medida, então, que surgiu esse projeto, de que pelas deficiências da regulação estatal, nós, que somos os profissionais do ramo e que melhor conhecemos a área, nossas dificuldades, nossas necessidades, nos dispusemos a criar uma estrutura de autorregulação. Ora, esta palavra parece, a princípio, um paradoxo, porque regulação sempre nos dá a ideia de alguém de fora para dentro, de cima para baixo. E aqui, justamente, surge esta ideia de maturidade do nosso sistema e, portanto, de capacidade de nos emanciparmos. Nós não vamos criar uma estrutura de autorregulação
para substituir a regulação estatal. Eu vou explicar mais adiante, vou mostrar a vocês mais adiante, mas o que nós queremos é uma estrutura que possa fazer contraponto fundamentalmente à regulação estatal, cujas deficiências todos nós, dirigentes de fundos de pensão, conhecemos. A ABRAP, então, a tríade associativa, na verdade, ABRAP, SINDAP e CSS, abraçaram essa ideia e a ABRAP resolveu criar uma comissão mista para tratar da autorregulação. Colocou essa comissão sob coordenação do SINDAP, que eu tenho a honra de integrar a diretoria, porque justamente o SINDAP foi criado para ser o braço combativo do sistema. Então, estamos nessa comissão, eu na condição de coordenador, representando o SINDAP, e mais 2 diretores do SINDAP, o Jarbas de Biagi e o Carlos Alberto Pereira, então 3 diretores do SINDAP. 3 diretores da ABRAP, nosso amigo Brasisa, o Milton Leobons e o Luiz Ricardo, nosso diretor jurídico. O presidente do ICSS, o Vitor Paulo, o superintendente da ABRAP, nosso amigo Devanir, a minha querida colega a doutora Aparecida Palharini, fazendo a parte da assessoria jurídica, e a ABRAP contratou esse profissional, que é um consultor especializado nessa área, que tem ajudado muito, o Dr. Luiz Calado, da Andato Consultoria. Pois bem, essa comissão começou a trabalhar e chegou à conclusão de que o caminho a seguir, a perseguir neste primeiro momento, seria a edição de um primeiro código de autorregulação. A autorregulação, eu tenho dito sempre, é um grande edifício que a gente pretende construir. E nós estamos, por enquanto, tratando apenas do primeiro alicerce desse edifício. É uma longa caminhada, fazendo uma outra analogia, cujo primeiro passo está sendo dado, ou os primeiros passos estão sendo dados. O que nós temos muito consciente é que é um projeto muito ousado e que vai ser muito importante e muito efetivo para o sistema. Mas nós precisamos que os primeiros passos sejam firmes. A gente traz aqui 10 motivos que justificam a criação dessa estrutura de autorregulação. Tenho certeza que nenhum dos que está participando dessa webinar já não sentiu essa sensação de desproteção que nós, dirigentes de fundos de pensão, e mais os dirigentes de nossos patrocinadores sentem em relação ao sistema, à regulação desse sistema. Temos uma lacuna muito grande aí, porque nós não temos códigos de autorregulação e, em compensação, temos uma proliferação que, ao nosso ver, é desordenada de guias de melhores práticas, que, no mais das vezes, a gente vê fiscais da Previc adotando como se fossem regra posta de lei. A instabilidade normativa vigente tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, e temos aí uma lacuna que está fazendo falta no sistema quanto à certificação de processos. Vejam que a gente não pode confundir, nós temos o ICSS, que faz a certificação dos profissionais que integram o sistema. Nós não queremos, esse sistema está funcionando bem, de certificação, esse processo de certificação está funcionando bem, nós não vamos interferir nisso. Mas nós também não queremos tratar de certificar entidades. Nós estamos falando de certificar processos. Isso vai ficar muito claro logo ali na frente. Mas quero chamar a atenção para quem olhar para a história do Japão de pós-guerra, o salto de qualidade na economia que o Japão teve a partir do momento que começou a certificar processos industriais, comerciais, bancários, etc. Isso está na literatura. Claro que a estrutura de autorregulação vai ser um instrumento, portanto, de prevenção. Temos essa constatação também de que, olhando para os cases, quer nacionais, quer estrangeiros, nós vemos que estas estruturas de autorregulação protegem e fomentam as indústrias reguladas. Aqui no Brasil, para citar apenas 3, o case da Ambima, que é um case de absoluto sucesso, o case da Febraban e o case do Conar, que é mais curioso ainda, porque o Conar, a indústria
se organizou antes do Estado ter de regular, e o CONAR é um case em que dispensa-se regulação estatal. Não é o nosso caso, mas é um case interessante para a gente estudar. Claro que a gente quer ocupar esse espaço, então, de busca de excelência de gestão, mas sempre comprometidos com a boa supervisão e boa fiscalização. Quando a gente olha para a ideia de estrutura de autorregulação, pode surgir um engano que é comum de que estivéssemos construindo isso para proteger eventualmente o mau gestor, o gestor que não é honesto. Absolutamente, meus amigos. Estes nós não queremos no sistema. Nós queremos proteger o ato regular de gestão, o dirigente que é ético, que é preparado, que é apto para cuidar dessa área tão importante, dessa indústria tão importante que é o fundo de pensão. E, claro, queremos fazer contraponto à regulação estatal. Nós vamos mais adiante ter isso um pouco mais claro. Para chegar lá, eu queria falar um pouco do que está nesse quadro aí, nessa lâmina aí. As desvantagens da heterorregulação versus as vantagens da autorregulação. Quando a gente tem essa regulação que vem de fora para dentro, de cima para baixo, o Estado intervindo na economia e regulando essa indústria, a gente tem fatalmente uma assimetria de informações. E as heterorregulações, pelo mundo todo, tendem sempre a comportar-se de forma hard, de forma dura, com ordens, proibições, sanções, punições. E a preocupação, então, é com o presente, até com o passado. Este tipo de regulação hétero, que vem de fora, ela não consegue projetar sustentabilidade e fomento. Vis-à-vis isso, temos as vantagens da autorregulação. Nós, os sujeitos que fazemos parte do mercado, é que temos a direção do trabalho de regulação. E estes sujeitos tendem a pensar nas próximas gerações, a preparar o mercado para as próximas gerações. E aí nós chegamos ao que nós queremos e precisamos: sustentabilidade do sistema existente e, fundamentalmente, fomento. Não é possível a gente imaginar que só 3% da população economicamente ativa de brasileiros tenha acesso à previdência complementar fechada. Isso, no mínimo, eu tenho dito sempre isso, seria um ato de egoísmo nosso não proporcionar, não trabalharmos para proporcionar isso a muitos mais milhões de brasileiros. Bom, e aí a gente vai olhar para os modelos regulatórios existentes no mundo e para os seus riscos, para os riscos inerentes a eles. Nós temos o risco de uma regulação estatal desordenada. Quem conhece a Previc sabe que eu não estou fantasiando. Muitas vezes são editadas normas que vêm de comoções momentâneas e tendem à obsolescência. Em segundo lugar, nós temos o risco de produção irracional de regulação. Nós estamos falando de falta de sistematização. A ordem jurídica tem de ser organizada, tem de ser, por isso, planejada. E o terceiro risco, também ninguém já deixou de se deparar com isso, os riscos de desregulação, ou seja, lacunas importantes que não estão reguladas, e os riscos de re-regulação, regras que são antinômicas, conflitantes entre si. E aí nós vamos olhar os tipos de autorregulação existentes no mundo, e o primeiro deles é uma espécie de autorregulação que funciona com o mandato do regulador estatal, como se fosse um apêndice, um órgão auxiliar. Não é o que nós queremos. Nós queremos independência e autonomia, embora não queiramos substituir o regulador estatal. E é este o modelo que apareceu agora na tela, sem mandato do regulador estatal. Não significa que nós não vamos dialogar com o regulador estatal. Vamos sim,
mas significa que vamos ser colaborativos sempre na medida do possível, mas quando precisar, seremos combativos também. E aí há um terceiro modelo de autorregulação que se dedica apenas à recomendação de boas práticas. Esse nós entendemos que é muito pobre e não é ele que nós queremos. Então eu faço sempre essa brincadeira que está aparecendo aqui, quando eu pinço lá do artigo 202 da Constituição Federal as principais características do sistema ou do regime de previdência complementar fechada. Ela é complementar, esse regime é autônomo, é facultativo e é constitutivo de reservas. E a brincadeira aparece aqui, quando a gente diz que a nossa ideia de autorregulação é uma regulação complementar. Nós não queremos substituir o ente regulador estatal. É uma regulação autônoma. Nós não queremos trabalhar com o mandato do ente regulador estatal. É facultativa, isso significa dizer que as entidades integrantes do sistema ABRAP, SINDAP e CSS só vão participar da autorregulação por adesão voluntária de seus dirigentes. E, por último, constitutiva de códigos de autorregulação. Temos, portanto, 3 pilares onde vai se sustentar toda essa estrutura de autorregulação. Um primeiro pilar, chamado de supervisão indireta, que é por onde nós estamos começando justamente a construir essa grande caminhada. Este pilar vai se preocupar com a edição de códigos de autorregulação por processos, com a emissão de selos de qualidade das entidades que desejem participar, se submeter aos crivos de qualidade exigidos e receber esse selo da ABRAP. Esse selo ABRAP nada mais será do que uma espécie de ISO de qualidade, só que o nosso ISO, o nosso particular, do nosso sistema. Já já eu vou mostrar um pouco mais. O segundo pilar da supervisão direta, esse trata de supervisão propriamente dita. Esse é um pilar que nós vamos construir mais à frente, depois que a estrutura da autorregulação tiver um pouquinho mais de musculatura. Aqui nós estamos falando de efetivamente exercício de fiscalização, de enforcement, de eventual punição. Nós vamos chegar a isso em algum momento. Mas neste pilar também está contido um sonho de que nesta estrutura, nessa pequena estrutura que nós vamos ter da autorregulação, um dirigente que eventualmente esteja acuado por um comportamento inadequado da fiscalização possa se socorrer dessa estrutura e fazer aquele contraponto de que a gente falava. E um terceiro pilar é um conselho ou vários conselhos, isso ainda não está absolutamente definido. O exemplo da Ambima, eles têm um conselho para cada código de autorregulação. Nós estamos lançando o primeiro código já com um conselho. Não sei se para frente nós teremos um conselhão ou continuaremos com esse modelo de vários conselhos. A ideia deste conselho é que ele possa emitir opinativos técnicos estratégicos. O que nós queremos dizer com isso? Primeira coisa, não queremos ocupar absolutamente o espaço das consultorias. Também não queremos permitir que, a partir disso, o dirigente do fundo de pensão transfira as suas decisões, a responsabilidade de suas decisões para o conselho. Mas quando o sistema identificar questões absolutamente estratégicas e que precise a emissão de uma opinião legal ou de uma opinião técnica sobre qualquer tema de interesse, esse conselho possa discutir a matéria e, às vezes, a partir de um parecer de um profissional. Vamos imaginar uma questão legal em que uma entidade ou a ABRAP chame para dar parecer o eminente Adacir Reis. Ora, por mais que seja o parecer do Adacir Reis, sempre será o parecer de um advogado ou de um escritório da advocacia. A partir do momento
que os profissionais, nós, que integremos esse conselho, dermos uma espécie de bênção a esse parecer, ele passa a ser o parecer do sistema. E aí, no momento de enfrentamento com o órgão regulador, no momento de enfrentamento no Poder Judiciário, isso ganha um peso muito grande. Segunda atribuição desse conselho é a aprovação dos códigos de autorregulação. Só que vamos deixar muito claro o seguinte: quando a gente critica a heterorregulação, que vem de fora para dentro, que vem de cima para baixo, nós também não queremos ter uma estrutura paralela de autorregulação que seja centralizada num conselho. Aqui é uma aprovação formal. Quem tem de aprovar os códigos de autorregulação, meus amigos, somos todos nós, associados da ABRAP e do SINDAP. Nós temos de construir isso de maneira republicana, de baixo para cima. E é por isso que nós estamos fazendo esse esforço. Hoje aqui essa webinar, com bastante gente participando, o que nos deixa feliz, mas tivemos uma reunião presencial ontem de manhã no Rio de Janeiro com os dirigentes de lá, ontem de tarde com os dirigentes aqui de São Paulo, hoje eu sigo para Belo Horizonte e terei uma reunião com os dirigentes lá de Minas Gerais e em seguida eu vou para Brasília, na sexta de manhã nós teremos uma reunião presencial com os dirigentes de Brasília. O que nós estamos fazendo? Procurando fomentar essa discussão, procurando recolher as críticas, as sugestões, as contribuições que todos tenham, mas fundamentalmente provocar as nossas associadas para que elas participem do sistema. E a terceira atribuição, então, desse conselho é a homologação da concessão do selo ABRAP. Aquelas entidades que se entendam merecedoras do selo em cada um daqueles processos vão se submeter a um crivo de due diligence, que pode ser presencial ou remota, e sendo merecedoras vão receber esse selo. E aqui vem uma característica fundamental. Quem é que vai compor esse conselho? Devem lá os senhores estar se perguntando. Claro que os profissionais que vão estar trabalhando diretamente com a autorregulação, dirigentes dos fundos de pensão associados da ABRAP, dirigentes da própria tríade associativa, mas a gente não pode deixar de chamar atenção para esse aspecto, justamente para tirar aquele ranço do mau corporativismo que uma ideia de autorregulação, a princípio, causa nas pessoas. A participação da sociedade civil organizada é um fundamento de legitimação da nossa autorregulação. Então vamos trazer para dentro desses conselhos ou desse conselho, por exemplo, a OAB, o Instituto Brasileiro de Atuária, integrantes da ANBIMA, do IBGC, quando tratarmos de códigos de governança e assim por diante. Nesse pilar em que estamos trabalhando, da supervisão indireta, então é o pilar da certificação de processos. O que nós vamos fazer, e já estamos então fazendo o primeiro, é a edição de códigos de autorregulação por processos. Qual foi o primeiro que foi eleito? O processo de informação ao participante-investidor. Uma maneira diferente de olhar para o nosso participante do sistema, mais adiante eu falo um pouco mais sobre isso, preocupando-se, demonstrando a preocupação da criação dessa estrutura de autorregulação com quem está lá na ponta, com o cliente dessa indústria que nós representamos. Claro que depois desse primeiro passo, desse primeiro código, nós vamos ter de reunir pessoas capazes de criar um código de autorregulação, talvez de investimento, de governança e de outras áreas. Mas a garantia fundamental que a ABRAP quer dar a todos os associados é de que sempre esses códigos só serão aprovados em assembleia após ampla discussão e aprovação das entidades associadas. É por isso que nós estamos com audiência pública eletrônica no ar desde o dia 1º de julho, para terminar agora no dia 15 de agosto, depois da manhã, nesse sábado,
E nós deixamos aí para a última semana para fazer essa rodada de reuniões e essa webinar. Deveríamos tê-la feita um pouco antes, e por isso nós já estamos estudando ampliar um pouquinho esse prazo de 15 de agosto para colher as sugestões de todos vocês. A partir desse momento, que haja a ampla discussão, nós estaremos trabalhando na construção de crivos de qualidade dos processos, de crivos de due diligence, para que a gente possa chegar à concessão do nosso sonhado selo de qualidade ABRAP de informação ao participante, de comunicação e relacionamento. Para isso, há uma condição fundamental, uma condição inafastável. O sistema tem de adotar a ideia, senão esse avião não decola. E o que é o sistema adotar a ideia? Basta que o conselho, a diretoria da tríade associativa adote a ideia? Não. Basta que as comissões técnicas com quem conversamos outro dia adotem a ideia? Não. Fundamentalmente, por isso está ali em letras garrafais, as associadas têm de adotar essa ideia. Tem de ser a autorregulação, não do Raul e da Aparecida, do Zé Ribeiro, do Devanir, tem de ser a autorregulação de todos nós. E aí, a nossa decisão foi, da Comissão Mista de Autorregulação, de começarmos todo esse processo com a edição de um código de autorregulação de informação ao participante. Aquele sombra que está ali na tela é o senhor participante, que nós queremos olhar numa tríplice dimensão. Aquele cidadão que participa do sistema de previdência complementar fechada brasileira, através da formação de sua poupança num fundo de pensão, é fundamentalmente o nosso cliente, é o foco da nossa atenção. Isso também legitima muito a autorregulação. Mas, ao mesmo tempo, esse cidadão é um investidor, é um formador da poupança previdenciária nacional através da formação do seu fundo individual. Esse cara aí é o dono do nosso negócio, é a quem a gente deve contas, para quem a gente deve prestar contas. E, ao mesmo tempo, ele é um potencial administrador, via eleições, via nomeação, e também tem o direito de exercer uma vigília permanente do seu fundo de pensão. Esse cidadão é o cogestor, é o fiscalizador do sistema. E é com essa tríplice dimensão que nós queremos enxergá-lo a partir da edição desse nosso primeiro código. Mas como é que ele vai exercer essa tríplice dimensão se ele não tiver informação de qualidade, no tempo, na forma e com o conteúdo adequados? É aí que nós queremos chegar com essa régua de qualidade que a gente vai buscar através da certificação desse processo. Partindo da premissa de que relacionamento é informação e vice-versa, nós olhamos lá o fundo de pensão no centro de uma série de agentes com quem nós temos de nos relacionar. Todos esses agentes também se relacionam entre si. E aí nós precisamos cuidar muito da qualidade, do tempo e do conteúdo dessa informação para evitar esses riscos de prejuízo, de desinformação, mas principalmente o risco de imagem e o risco de credibilidade, porque nosso sistema vive de credibilidade. Isso os especialistas do setor chamam de comunicação multidirecional e assimétrica. E isso tem de funcionar. O que nós vamos exigir, dentre outras coisas, lá no Código de Autorregulação, é que a entidade tenha uma política de informação, de relacionamento, de comunicação com aquele senhor participante. Porque isso facilita o nosso planejamento, a nossa organização e, portanto, o nosso desempenho. Agora, não dá para medir qualidade da forma como ela sai da boca de quem a emite. A qualidade da informação tem que ser medida na forma como ela chega ao ouvido de quem a recebe. Isso está dito aqui numa frase que nós colhemos por aí.
Uma questão fundamental que a gente critica na regulação estatal e que a gente vai dar atenção muito grande na autorregulação é a de que é preciso tratar desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Essa é uma expressão de Rui Barbosa, né, que diz que a verdadeira igualdade só pode advir daí. O que nós estamos dizendo? Que nós queremos uma única categoria de selo, independentemente do tamanho da entidade fechada de previdência complementar. Eu vou mostrar como. O crivo de análise da qualidade do processo lá na associada, lá no fundo de pensão, vai levar em consideração a existência do processo, do canal, e não vai se preocupar com a ferramenta utilizada. Por exemplo, uma entidade pequena, que seus participantes sejam concentrados, às vezes, numa cidade, o dirigente vai conversar pessoalmente com os seus participantes. Ele não precisa de ferramenta nenhuma. Agora, uma entidade grande, com abrangência no território nacional inteiro, esta entidade vai precisar de ferramentas sofisticadas. Para resumir isso, vamos imaginar a questão da ouvidoria. Nós não vamos dizer em nenhum momento, nem exigir, que a entidade tenha um ouvidor ou uma equipe de ouvidoria. Mas a entidade vai ter de ter, sim, um processo para registrar, para gerenciar, para encaminhar e para fazer devolutiva de reclamações, de críticas, de sugestões, de elogios. A ideia é a existência do processo, o que significa dizer um selo ABRAP de igual categoria, quer seja a gigantesca Previ, quer seja a pequenininha entidade num estado qualquer desse país. Não tem selo ouro, prata e bronze, não tem selo categoria 1, 2 e 3, é o mesmo selo. Bom, como é que encaminhamos, então, a edição desse Código de Autorregulação e Informação ao Participante? A comissão mista passou a procurar no sistema especialistas em relacionamento, em informação, em comunicação, que tivessem disposição para ajudar. Eles foram integrados num grupo de trabalho, formaram, portanto, aí uma comissão, a gente chama lá de GT. A doutora Palharini aqui é quem coordena esse grupo de trabalho, por isso ela em seguida vai falar. Procuramos ampliar a discussão na tríade associativa, estivemos nas diretorias do sistema, estivemos na reunião do Conselho Deliberativo, tivemos reunião com os coordenadores das comissões técnicas nacionais. Estamos agora trabalhando, começando a construir esses crivos de análise da qualidade dos processos, e fizemos a convocação da audiência pública eletrônica, em cujo percurso de prazo estamos nesses dias. E aí nós temos o desenvolvimento desse primeiro passo da autorregulação. E o nosso encaminhamento, então, de agora para frente do código, é a ideia de, a partir das críticas e sugestões que venham nessa audiência pública eletrônica, de questões que surjam hoje aqui, que estão surgindo nessas reuniões presenciais que estamos fazendo, a gente processe essas críticas, essas sugestões, tenha uma edição final do código, de modo que a gente possa ir para a Assembleia da ABRAP, que está convocada agora, eu acho que é 16 de setembro, é isso, Aparecido? 16 de setembro está sendo convocada essa Assembleia da ABRAP. Agora, nós não queremos uma Assembleia apática, uma Assembleia que não seja representativa do sistema. Como eu disse, se não for para adotar a ideia da autorregulação com entusiasmo, não vale a pena a gente fazer todo esse esforço. Se nós tivermos o Código de Autorregulação aprovado na Assembleia, eu espero que isso vá acontecer, nós pretendemos lançá-lo já na solenidade de abertura do Congresso, lá em Brasília, em outubro, e em seguida abrir inscrições para as entidades que voluntariamente desejem se submeter aos crivos de qualidade desse processo e que possam receber esses selos de qualidade numa solenidade com ampla divulgação,
que a ABRAP vai fazer. E aí nós teremos fechada a primeira etapa desse trabalho de autorregulação. O primeiro ciclo se fecha. Quero chamar a atenção, já estou terminando, para 5 características que a gente destaca aqui e que a gente viu que parecia ser uma preocupação das pessoas que integram o sistema. Primeira característica fundamental, isso é de baixo para cima. É claro que tem que ter uma comissão que coordene e lance primeiro um anteprojeto, ouça as críticas e depois as processe. Mas todos esses códigos de autorregulação têm de decorrer de ampla e democrática discussão com as associadas. Por isso, essa webinar agora, por isso a audiência pública eletrônica, por isso as reuniões presenciais. Segundo, não há previsão no código de punições pecuniárias, o objetivo não é arrecadar. A punição mais severa é a perda do selo de qualidade que a entidade eventualmente tenha recebido e que tenha abandonado a qualidade do processo. Terceiro, a adesão é voluntária. Só vai participar, só vai sofrer a due diligence a entidade que se candidatar ao recebimento do selo. Quarto, não há custo para as associadas da ABRAP e do SINDAP, porque senão nós resvalamos para aquela dificuldade também da regulação estatal, que volta e meia gera custos e oneração para as entidades, o sistema não suporta mais isso. E quinto, aquela questão que eu já falei aqui, que entidades de mesmo porte, de portes diferentes, recebem a mesma qualidade de selo. Tratamento desigual para desiguais. O que nós queremos é que muitas entidades, se possível todas as entidades, tenham esse selo de qualidade. Isso é possível. Quero dizer que aí estão meus dados pessoais, meu e-mail pessoal, meu celular, estou à disposição a qualquer momento. Não se preocupem com o prazo do dia 15, nós vamos estar recebendo as sugestões e críticas além desse prazo. E quero dizer que é uma alegria muito grande estar participando desse trabalho, fazendo com entusiasmo, gostando do que estamos fazendo, porque estamos sentindo receptividade no sistema. Doutora Aparecida, eu já falei demais. Também acho. Bom dia. Como o Raul já falou tudo, só vou acrescentar que o código ele foi elaborado por uma comissão onde estiveram presentes membros das comissões nacional e as regionais de comunicação com o participante. Eles trouxeram a colaboração. No princípio, nós fizemos uma minuta até um pouco mais sofisticada, mas optamos depois, levando um modelo para do grupo de trabalho para a comissão mista, de levar para as associadas, encaminhar para as associadas um modelo simples para receber sugestões. E críticas, eventualmente, as críticas construtivas, elas são sempre bem-vindas. Então, este modelo é que está aguardando, eu posso dizer até que ansiosamente, todas as sugestões e críticas das associadas para que a gente possa construir um documento depois definitivo que será novamente submetido à comissão mista antes de ser encaminhado à Assembleia Geral das Associadas. Eu penso que este, como disse o Raul, é um momento importante, é um momento para reflexão, é um momento para a gente repensar a posição das entidades junto ao órgão de supervisão e repensar, não no sentido do confronto, mas no sentido de que nós precisamos aprimorar também os nossos mecanismos de gestão. E esta comunicação com o participante é o principal mecanismo de gestão, para que a gente possa, paralelamente à supervisão baseada em risco, exercer efetivamente uma gestão baseada em riscos com base neste
e em outros códigos que nós mesmos construiremos. Eu acho importante até tomar como modelo a própria Ambima e, como disse o Howen, o sucesso que é o CONAR na área de comunicação com o seu público através da publicidade e da propaganda. São modelos avançados, respeitados, que merecem até acatamento do Poder Judiciário quando analisa questões que a eles são levadas. Então, é com esse propósito, com esse espírito e aguardando a colaboração de todas as associadas, é que nós estamos aqui presentes para fazer essa apresentação e responder os questionamentos. Muito obrigada. É vital que tenhamos a participação de todos vocês no processo. E já estão começando a sair perguntas. Uma delas eu já vou esclarecer aqui, é da Maria Santos, da Previnorte. Ela pergunta se a palestra que foi feita será disponibilizada. E eu fui informado aqui que o material que foi apresentado será disponibilizado após o encerramento das reuniões presenciais, que estão sendo realizadas, né, em algumas regionais, e que essas reuniões se encerrarão amanhã, em Brasília, sexta-feira. Uhum. Então, após essas reuniões, será disponibilizado o material, viu, Maria? Temos, então, uma pergunta da Andréa da Fonseca Dias Corrêa, da Previdata. Ela pergunta: o Conselho não deveria ter a participação da Previc? Posso responder? Você quer responder? Pode. Penso que não. Penso que não. Se nós queremos uma estrutura de autorregulação autônoma, acho que não devemos oferecer cadeiras à Previc no nosso Conselho. Isto não significa que a nossa autorregulação não vá ser colaborativa com o regulador estatal. Quero lhes dar a notícia de que há uns 40 dias atrás, talvez, numa reunião aqui em São Paulo, o presidente Zé Ribeiro publicamente entregou ao superintendente da Previc, o Dr. Carlos de Paula, uma correspondência contendo uma minuta sugestiva de um convênio entre a ABRAP e a Previc para viabilizar a autorregulação. Quero também dizer que nós temos tido muito apoio do pessoal da Ambima nessa nossa construção e que eles nos relataram que lá funcionou da mesma maneira. Fizeram um primeiro convênio com a CVM. Esse convênio é um convênio muito aberto, assim, quase gasoso, de prático, efetivamente não diz nada, mas só diz que as entidades vão unir esforços no sentido de encaminhar essas questões. Então, volto a dizer, a autorregulação, nossa, quer ser complementar e colaborativa da regulação estatal, mas absolutamente autônoma. A independência da autorregulamentação, ela é absolutamente necessária para não se confundir com a regulação do Estado, que também é absolutamente necessária a partir do momento em que nós temos lá na nossa Constituição que este é um Estado democrático de direito, portanto se rege por normas e normas escritas pelos poderes competentes. A autorregulação, ela colabora com o Estado na medida em que peculiaridades, até situações sazonais, possam ter um crivo de comportamento adequado e acolhido no ambiente das próprias entidades e por elas selecionados. Então, é uma colaboração. No caso da Ambima, hoje a Ambima colabora até com a CVM na elaboração das próprias regras da CVM. Hoje a Ambima, os códigos da Ambima já estão num estágio até um pouco mais avançados daquilo
aquilo que o Estado enxerga com as suas regras, porque a Ambima, ela olha as necessidades do mercado e dos agentes do mercado. E é isso que a intenção da autorregulação da ABRAP, CSS, SINDAP e que vai procurar fazer. Obrigado. Estamos aqui recebendo várias perguntas, o que é ótimo. E a pergunta seguinte é da Patrícia Cantil Martins, da Economos. Ela pergunta: o Conselho não deveria ter representante dos participantes? Nesse primeiro momento, não se pensou nisso, porque como a gente teve a preocupação de trazer agentes de fora para não criar modelos corporativistas, a gente não pensou em trazer o participante através até da sua associação, que hoje nós temos, a ANAPAR, Associação Nacional dos Participantes de Fundo de Pensão, para que também não tivesse um viés de só atender o participante. A nossa próxima intenção, por exemplo, é fazer um código de autorregulação voltado para a comunicação com as patrocinadoras. Mas, por enquanto, a gente também não está pensando trazer para o Conselho nenhum representante de patrocinadora. Em seguida, nós temos uma pergunta do Silvio Golias Júnior. O Silvio está preocupado com as reuniões presenciais. Ele pergunta: é necessário se inscrever para as reuniões presenciais? Sim. Sou de Brasília, e aqui mudou bem no momento que eu estava lendo. Sou de Brasília e amanhã terá encontro aqui na sede da Previnorte. Sou membro da CTNG. Sim, é preciso fazer uma inscrição até para ter uma dimensão de público, de espaço e preparar um ambiente adequado para receber todos, né? Tá, ok. Em seguida, a Regina, da Previg, ela pergunta: o Conselho de Autorregulamentação e a Comissão Mista de Autorregulação, citada no artigo 13, terão a mesma composição? Não. 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 O Howie mostrou ali, essa ideia ainda está em construção, e a ideia é trazer, inclusive, o Conselho terá uma atribuição muito mais ampla do que a própria Comissão Mista. A Comissão Mista está sendo como se fosse uma incubadora, né? E o Conselho será um executor. Muito bem. Perfeito. Em seguida, a Rosângela Rocha, da FAELBA, pergunta: como se dará o processo de due diligence nas EFPCs? Nós estamos preparando já um regimento interno para esse conselho, né? Para que não ficasse aqui no código a parte operacional. Então aqui é a parte mais conceitual, e a parte operacional será levada então para o regimento interno, e possivelmente o regimento interno também não será levado a uma assembleia, porque não seria matéria de assembleia, mas possivelmente será levado também à consideração das associadas através do mesmo processo de audiência pública. Temos também a pergunta da Paula Rasma, que é da Braslite, desculpe. Ela está perguntando: já existe uma noção de quantos e quais os códigos de processos que serão emitidos? Nesse primeiro momento, não. Mas a gente pensa numa autorregulação para governança, comunicação com patrocinador, uma autorregulamentação para a área de investimentos e algumas outras matérias que nós estamos ainda discutindo e pensando e levando para a discussão mais ampla no âmbito da comissão mista. E também aqui aceitamos sugestões das associadas do sistema de necessidades de processos que precisem ser certificados. Quero só como notícia interessante dizer que a estrutura de autorregulação da Ambima, que hoje é um enorme sucesso,
tem um pouco menos de 20 anos. Eles têm 18 códigos de autorregulação. 18 códigos. Mas só para completar também, veja que se a estrutura da Ambima já tem 20 anos, né, para construir 18 códigos leva muito tempo. Então, o intuito não é fazer nada apressadamente, ao contrário, fazer muito devagar para que esse processo também tenha credibilidade. Em seguida, temos a pergunta do Luiz Alexandre Ribeiro Cury, da Indusprev. Ele pergunta: a manutenção do selo com eventual visita presencial às associadas será de responsabilidade da ABRAP? O custo será absorvido pela ABRAP? Há periodicidade definida para a recertificação? Nós vamos deixar isso tudo estampado no regimento interno. A Indusprev já colaborou bastante até com esse código, com essa minuta, que nós recebemos várias críticas da Fundação, e todas elas estão sendo consideradas, mas no primeiro momento não está se pensando em custo nenhum. E também o selo, por enquanto, está lá como selo ABRAP, mas também se aceita a sugestão com relação ao selo, poderá não ser um selo ABRAP, poderá ser um selo ABRAP-SINDAP, poderá ser um selo com outra autonomia, né? Um certificado que tenha outro nome. Então, essa é só para deixar bem claro que é a ideia inicial, né? E esse código, como qualquer outro código, qualquer outro normativo, inclusive os que passam por um processo legislativo previsto na Constituição, eles não são imutáveis. Periodicamente, a Comissão Mista de Autorregulação ou os próprios conselhos, se forem vários, ou um conselho, se for um só, deverão, então, revisitar todas essas disposições para ir aperfeiçoando e adaptando aos novos tempos. Afinal, o mundo muda muito rápido, a sociedade se transforma rapidamente e as entidades fechadas de previdência complementar precisam constantemente adaptar seus processos de governança, seus processos de gestão também. Perfeito. Agora, nos pergunta a Rosália Rosa, que é da Eletroce. A pergunta dela é curta e é um assunto que, pelo visto, está despertando bastante interesse aqui no pessoal que está assistindo. Como será o processo de due diligence? Não está ainda definido, né? Regimento interno. A doutora Aparecida falou agora há pouco, estamos começando agora a trabalhar nisso paralelamente. Nós queríamos fomentar essa discussão sobre o código, mas, na minha cabeça, eu penso que nós, no regimento, devamos definir que essa primeira etapa de due diligence vai ser remota. Né? A entidade vai declarar que possui os processos e os canais adequados. E a entidade declarando isso será recebido como verdade e serão concedidos os selos. Mas isto não significa que no momento de vencimento do prazo desse selo de qualidade, que não está definido ainda também, nós não possamos ter, eventualmente, due diligence presenciais, às vezes por amostragem, né, para evitar que a gente aumente muito o custo nisso. Mas seria interessante que também as associadas sugerissem, né, fases desse processo de diligence, sempre levando em consideração também que nós pretendemos, no primeiro momento, estabelecer um critério só, simples, para que atenda, como Howen disse, tanto a entidade de pequeno porte como a entidade de grande porte, mas as sugestões todas serão sempre muito bem-vindas e serão a todas avaliadas e depois respondidas para as associadas. Por uma questão de limitação de tempo, nós vamos ter que encerrar as perguntas. Temos mais perguntas aqui.
agradecer não só a presença, estamos com 53 pessoas conosco, mas também a participação de vocês, como foi colocado pelo Dr. Howen, à total disposição para ouvir tudo o que vocês quiserem saber, esclarecer, opinar, sugerir. Acho que esse webinar mostrou muito claramente a importância do trabalho e não só atribuído pela ABRAP, mas como por todo o sistema. E como eu disse, como nós temos uma limitação de tempo, eu gostaria só de passar a palavra, se vocês quiserem fazer um encerramento, ao Dr. Howen e à doutora Pagliarini, por favor. Tudo bem, só para então agradecer toda a equipe da Tamer, muito simpática, muito gentil, muito competente. Agradecer muito a minha amiga aqui, Pagliarini, que tem sido uma guerreira aí e que tem tanto contribuído para o sistema ao longo dos anos aí. Diga quanto. Pessoal, não, jamais. O pessoal todo da ABRAP, é que você começou com 4 anos, né? Mas dizer que foi uma satisfação e que quando a gente diz que a gente quer ouvir as associadas e que a gente precisa ouvir as associadas, isso não é mero discurso. Isso é de verdade. Efetivamente, esse sistema, esse avião só vai levantar voo se efetivamente tiver a adesão das pessoas, se as associadas adotarem esse sistema. Muito obrigado e estamos à disposição. Eu também agradeço a todos a atenção e as perguntas, elas poderão ser respondidas posteriormente, encaminhadas ao e-mail de cada um que participou. E é fundamental a participação, porque só a participação vai criar um consenso sobre a necessidade da autorregulação e vai dar credibilidade aos processos. Não só ao próprio processo da autorregulação, mas como ao processo de certificação através do selo ou de um certificado. Isso será essencial. Sem a credibilidade, não adianta falar em autorregulação. Muito obrigado a todos. Só para encerrar, eu queria registrar aqui uma mensagem do Luiz Brasiza, parabenizando a vocês pelas ótimas apresentações e muito obrigado a todos vocês por estarem aqui conosco. Um bom dia a todos.